Vamos nos tornar mais digitais daqui para frente? A pandemia pelo novo coronavírus e a necessidade de distanciamento social vai mudar a forma como nos relacionamos com o mundo? Estamos preparados para isso? Quais são os desafios? Este é o assunto do Santa Inovação de hoje. Fique com a gente! Diante de um novo vírus, reuniões por videoconferência, teletrabalho, compras do dia a dia por aplicativo, consultas online, ensino à distância, lives, encontro com amigos, espetáculos, tudo isso, é claro, via internet. Novos serviços de forma online são oferecidos e se transformam em novos trabalhos. Ficaremos ainda mais digitais nessa adaptação aos tempos de pandemia? Precisamos nos reinventar? E para conversar conosco, então, de forma remota, estão hoje aqui conosco o Teófilos Rifiotes, que é professor de Antropologia Social da UFSC, que coordena o grupo de pesquisa em Cyberantropologia da universidade, fez pós-doutorado em Montreal e Paris e já lecionou em várias universidades. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, professor Teófilos. Muito obrigado. Prazer. E também Luiz Henrique Lindner, professor de Tecnologias Educacionais, Design Educacional e EAD no Instituto Federal de Santa Catarina, pesquisa Mobile Learning, aprendizagem móvel ou por dispositivos móveis, e Lifelong Learning, que é aprendizagem ao longo da vida e educação corporativa também. Muito bem-vindo, Luiz Henrique Lindner. É um prazer. Vamos lá, então, começando com o professor Rifiotes sobre esse assunto, que é o assunto do momento já durante alguns meses, e pelo jeito vai perdurar aí também, né, professor? Vamos mesmo ficar mais digitais nessa época? Quais são os desafios aí da nossa sociedade, professor? Olha, o que eu acho mais interessante é que não muito atrás, talvez alguns meses, se falava na internet como uma bolha isolacionista. Se dizia, não, as pessoas ficam presas em casa, não têm mais relações sociais, elas não interagem com outras pessoas, elas interagem apenas mediadas pelo computador, isso é uma limitação muito grande, etc. Apenas alguns meses atrás. É verdade. É curioso ver como nós pulamos de um módulo para o outro. Agora nós estamos num módulo em que todo mundo sabe que é óbvio que a internet ela coloca todo mundo em relação e que ela é um fator importantíssimo nesse momento de pandemia para que as pessoas mantenham o convívio social. A internet ela surgiu eu tenho com a impressão objetivo, que entre uma coisa e outra passaram só alguns meses e a gente não entende bem o que está acontecendo. Nem era bolha antes, isolacionista, Verdade. E nem é toda essa democracia agora. Eu acho que tem essa dupla faceta. É um meio termo. A primeira faceta importante, eu acho, é que a ideia de que a internet é democrática, socializa e etc., ficou escancarado com a pandemia. Escancarado por quê? Porque saiu até matéria na Folha de São Paulo, 17 de maio agora, dizendo que 70% da população brasileira tem acesso restrito ou não tem nenhum acesso à internet. Inclusive aquelas pessoas que precisam daquele auxílio que o governo distribuiu, de R$600, está distribuindo, teriam que, às vezes, se cadastrar ou recuperar os seus registros pela internet, já que não havia serviços disponíveis por conta justamente do isolamento. Ora, as pessoas não têm acesso. Então, o que eu vejo, em primeiro lugar, é que há uma espécie de escancaramento da exclusão social no Brasil. Verdade. Essa situação mostrou também porque as pessoas não tinham, milhões, não tinham conta bancária, milhões de pessoas não tinham CPF. Então, o que eu tenho a impressão é que a passagem de um bloco, né, bem, vamos chamar assim, otimista, não é? E de um outro que era pessimista, eu acho que, na verdade, os dois não são realistas, eles não falam das nossas experiências. Porque, de fato, há o outro lado que tem acesso, e esse outro lado, sim, aumentou o seu consumo, aumentou o uso da rede e está em contato mais permanente. Eu acho que isso escancara uma realidade brasileira muito importante. Não sei se eu estou me alongando muito, mas só fica à vontade, professor. Escancara a desigualdade social. Por exemplo, estamos falando de pandemia, não é? Mas ao lado dessa pandemia tem uma outra, por exemplo, de dengue, zika. E o que se fala é mosquito, ele é o culpado, apontado com o dedo. Ou o que se fala e aponta com o dedo são as residências pobres, que não têm o saneamento mínimo.
mas não se fala em políticas públicas de saneamento, não se fala em moradias, não se fala da desigualdade. Então, eu tenho a impressão que, na verdade, nós estamos agora num momento em que a passagem de um pessimismo para um otimismo da rede não corresponde a nada. Só escancara, na verdade, uma realidade que a gente não estava querendo ver. Sem contar, e isso eu acho muito importante, o negacionismo que também existe na nossa sociedade. Da presidência da República a muitos grupos se nega a existência da pandemia. Entendi. Bem concretamente, é como se fosse a gripe espanhola, em 1918, que também se negou, não é? E essa negação mostra bem que nós não estamos num mundo otimista com mais informações. Nós estamos num mundo que faz as mesmas coisas, talvez, que fazia antes. Eu, enfim, gostaria de registrar isso para começar. Tranquilo, está registrado, professor. Muito obrigado aí pela explanação. Professor Luiz, aproveitando já o gancho aí da questão dessa antecipação do uso dos meios digitais, né, que foi um pouco forçado, né? Isso era uma coisa mais futura e que a gente acabou se adaptando aí e tendo, de forma forçada, começar a utilizar. Na área educacional, isso também aconteceu. A gente acompanha aí pela questão das aulas online e tudo mais, né? E aproveitando outro gancho do professor também, foi confirmado que vamos ter o Enem aí no final do ano, né? E está sendo divulgado que precisa estudar em casa e tal. Como é que funciona essa questão do não acesso aos meios digitais, equiparando aí para que os alunos tenham as mesmas igualdade de condições aí para realizar esse exame? Isso, em primeiro lugar, falando de educação, a gente precisa lembrar que a educação é um direito previsto na Constituição, né? Então, a gente precisa lembrar que a educação é direito de todos e o governo, de certa forma, deve dar condições de prover essa igualdade a todos. Quando a gente adota medidas, por exemplo, que agora vieram medidas meio forçadas, né, que a gente acabou tendo que tomar, por exemplo, de aulas remotas que alguns tomaram, enfim, com tecnologias digitais, geralmente as medidas e as políticas públicas são decididas em cima dos dados, né? E eu estava olhando novamente alguns dados esses dias e eu lembrei de uma situação bem específica. Às vezes o meu olhar vai acabar sendo mais micro, mas é bom para ilustrar essas situações que o próprio professor Teófilo comentou, né? Nós lançamos um curso ali no IFSC, um curso à distância, na modalidade à distância, e foi feito um diagnóstico dos alunos e 98% deles tinha smartphone. 98% deles tinha smartphone. A metodologia do curso foi toda feita de forma que os alunos pudessem estudar com recursos feitos para o smartphone, para celular, para poder acessar por ali. E o encontro presencial era reduzido, era uma vez ou duas vezes na semana, né? O que a gente percebeu logo no segundo mês de curso, que os alunos não acessavam o ambiente virtual. A gente via pelo log, pelo registro de acesso, que não acessavam durante o momento não presencial, né? Eles acessavam quando estavam lá na escola. E aí a gente foi perguntar novamente, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho smartphone, mas o meu plano pré-pago não permite que eu fique assistindo esses vídeos pesados que vocês colocam, não permite que eu fique acessando o tempo todo, que eu baixe esses livros pesados. Então, quando a gente vai tomar decisões em cima dos dados, os dados sempre vão apresentar mesmo uma característica muito restrita, né? A gente precisa ampliar esse olhar para entender o que tem ali. O acesso ele vai muito além do equipamento, né, professor? Vai muito além do equipamento, né? Hoje a gente vai falar de tecnologia digital, mas a gente está dentro disso incluindo a rede, né? Não adianta eu ter um smartphone na minha mão que vai bater uma foto em HD e isso não está conectado com a rede, porque eu perco toda essa possibilidade de acesso que a rede permite, né? Então, quando a gente fala do acesso digital, da inclusão digital, a gente pode pensar tanto no acesso ao equipamento, que vai garantir a ferramenta, a minha janela para esse mundo, quanto a própria conexão, né? E aí concordo com o professor, além de políticas que já são urgentes nas questões mais básicas, é preciso também a gente pensar em políticas e legislações, enfim, que consigam garantir esse acesso a esses dispositivos e a essa rede, que hoje é como se fosse para a gente uma energia elétrica, a gente quase que não consegue mais viver sem. Inclusive com o governo tornando serviços digitais, como foi o caso do auxílio, né, nesse momento, mas tem vários serviços que passam a ser digitais, contas bancárias passam a ser digitais, e aí como fica essa população sem acesso ou que não tem planos que ela pode pagar, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão do acesso em primeiro lugar. Temos muito E daí a evoluir, na né? educação, isso.
E na educação a gente viu que teve uma diversidade de formas, né, de lidar com essa situação. Aqueles que já tinham acesso, escolas particulares, alunos que têm computador em casa, que têm celular, smartphone com uma conexão de banda larga boa, decolaram e foram para frente. Para frente no sentido de, assim, avançaram muito rápido uma coisa que já estava caminhando, né? Então, todos esses momentos, na verdade, eles não trazem necessariamente algo completamente novo, eles avançam, ao meu ver, coisas que já estavam em andamento. A gente vê um avanço significativo. Só que seria para aqueles que daqui a não têm 5 anos, acontece agora, né? É, mais ou menos isso, assim. Só que é claro que acontece aos trancos e barrancos, digamos, né? Porque a gente não tem um preparo e isso não é feito com preparação e com digamos, uma Uma base. assimilação adequada para usar com qualidade, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que não tinham acesso, tem alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso ao smartphone, não têm um plano adequado, que estão indo buscar um xerox na escola para estudar com aquela cópia em texto, né? E aquilo é super limitante, assim como pode ser também o virtual. Ele pode acabar sendo uma réplica digital de um xerox, dependendo de como a gente utiliza, né? Tá certo. Então, assim como o professor Teófilo falou, para mim, essas medidas na educação escancararam a desigualdade que existe nesse meio, e é algo que a gente precisa pensar em relação a políticas de acesso. Professores, eu vou pedir agora um minutinho para vocês, mas vocês vão acompanhar junto com a gente aqui também no programa Santa Inovação, que a nossa repórter Leneza Kras, ela foi fazer uma reportagem a respeito desses impactos do coronavírus, tanto econômicos, né, na vida das pessoas, no comércio, enfim. E essa nova realidade ela traz para a gente, então, nessa matéria que a gente apresenta neste momento. Uma recente pesquisa do Sebrae indica que o impacto da pandemia do coronavírus na economia do estado não é pequeno, principalmente no comércio e serviços. Por causa do distanciamento social, praticamente todos os setores precisaram inovar e se reinventar. É óbvio que quando cria uma crise dessa, também é uma necessidade de se reinventar. Então muita gente já está caminhando para as questões digitais, como, por exemplo, lojas online, atendimento digital, campanha digital para poder se conectar com o cliente. Mas também a gente percebe que outros estão reinventando seus negócios, porque já percebiam que havia alguma mudança estratégica dele. Por exemplo, alguns restaurantes já estão migrando definitivamente da operação de restaurante maior para um bistrô com reservas e tal, para ter algo mais próximo e um atendimento mais exclusivo para este cliente em si. Essa mudança é que impacta diretamente os negócios. Fora isso, ainda é um pouco cedo para dizer como ficará os cenários, mas com certeza as empresas sairão mudadas dessa crise toda. No novo cenário, o trabalho remoto tem sido uma alternativa. A entrada do digital também muda muitas outras coisas, não só comércio. Por exemplo, já existem várias empresas concluindo que não é necessário todos os colaboradores estarem no mesmo espaço todos os dias, das 8 da manhã às 18. Então eles estão hoje já pensando que parte poderia estar em home office, e isso ele precisaria de menos estrutura na sua empresa e menos custos, consequentemente, de manter esse espaço. Isso são mudanças novas digital, né? Outras empresas falando que não faz mais sentido reuniões mensais onde todo mundo se desloca, as reuniões podem ser virtuais e estão sendo produtivas. Da primeira reunião em lockdown totalmente confuso, a 2 meses depois, muitas empresas estão dizendo que estão conseguindo resultados fantásticos agora que não conseguiam 2 meses atrás, porque aprenderam a lidar com isso. O setor cultural foi um dos mais impactados pela pandemia. Shows e outras atividades ficaram suspensos e foi necessária uma mudança, levar os espetáculos dos palcos para as telas em meio digital. Um dos exemplos é do projeto Maratona Cultural, que nos últimos 7 anos reuniu cerca de 500 mil pessoas em uma série de apresentações na capital catarinense. Agora, a maratona se tornou virtual. É uma adaptação, é claro que ela nunca vai se comparar ao evento real que acontece desde 2011, mas é uma maneira dos artistas estarem entrando na casa das pessoas, mostrando a arte, a cultura e a educação, fomentando a produção cultural catarinense, que é riquíssima. Então foi uma forma que a gente achou, ainda que diferente da original, mas de estar valorizando o trabalho desses artistas que tanto produzem pelo nosso estado, que fazem com que a economia gire, né? A cultura, ela gera empregos, ela movimenta todo um setor
Então a gente fez isso. Foram mais de 10 horas de programação, mais de 20 artistas. Então começava meia hora de apresentação, já entrava outro. Outro projeto, o Museus Virtuais, antes realizado em sala de cinema, passou a ser online, com agenda quinzenal. Pela primeira vez a gente não tem a presença do público, né? Como que tem funcionado? O arte educador da casa dele faz essa visita guiada e é tudo transmitido online pelo nosso canal do Instagram e pelo YouTube. E óbvio que a participação do público tem sido muito maior. Enquanto numa sala de cinema a gente tinha uma média de 130 pessoas por sessão, hoje a gente tem 500, tem 1.000 pessoas visualizando ao mesmo tempo. Isso é uma maneira incrível da gente estar conectado com outras pessoas de outras regiões, né? Então, claro que perde um pouco, perde do contato humano, da relação com o outro, da troca, mas a gente tem ganho muito também. Então, são maneiras de estar se reinventando, né? Professor Teófilos, bacana aí a matéria que mostra essa nova realidade, né? Inclusive as pessoas elas estão se habituando um pouco mais, né? A gente vê diversas lives no YouTube de artistas, não só da música, como do teatro, enfim. É um novo normal, como a gente costuma falar, né? E pós-pandemia, professor, talvez a gente tenha aí uma nova realidade também, um misto de eventos presenciais com digitais ao mesmo tempo? Eu estou sorrindo porque eu sempre fico com uma dúvida sobre o que quer dizer prever, né? Porque eu me lembrei, quando foi feito o convite para participar dessa sessão, de uma frase de um físico, Niels Bohr, que dizia assim: a predição é muito difícil, sobretudo em se tratando do futuro. Né? Porque, na verdade, nós não sabemos nada sobre o que vai acontecer. Eu acho que o nosso lugar, mesmo como estudiosos, né, imagino, espero que o professor Luiz Henrique ainda também concorde, o nosso lugar é dizer possibilidades que nós estamos vendo. Né? Tendências, cenário, né? Tendências. Né? Isso, porque a gente confunde muitas vezes, eu digo assim, volição com premonição e até com pesquisa científica. Então, o que nós sabemos é o que pode ser feito. Então, o que eu gostaria de dizer sobre isso? É que nós temos já tudo isso que nós estamos falando numa sociedade que vive da datificação. A nossa sociedade, na verdade, está baseada em Big Data, que é bancos de bancos de bancos. Isso que nós estamos falando agora aqui já está sendo codificado. Verdade. Mas já tem alguém anotando e sabe que esse assunto, por exemplo, entrou, coronavírus, internet, já está sendo debatido, Santa Catarina, nós sabemos tudo. Então, essa ideia é que o mundo já está datificado. Então, nós não estamos, na verdade, inventando alguma coisa pós-pandemia. O que acontece é que novos contextos, novos cenários colocam mais em evidência certas características. Mas aqui eu falo mais então, na questão do comportamento humano, né? Eu falo mais da questão do comportamento humano, né? Trago até a experiência própria, né? A gente acaba se habituando àquilo que não tinha tanto costume pré-pandemia, né? E eu acho que isso vai acabar reverberando, né? Então, o que pode acontecer é que simplesmente, como a gente falou de escancarar de um lado a desigualdade, vai escancarar o fato de que nós não estamos usando a internet. Nós somos parte da internet. Qualquer um hoje, mesmo aqueles que não têm CPF, que não têm acesso a pacotes de dados, eles já estão datificados pelo telefone, por exemplo. E você veja que o importante é o que as pessoas fazem com esses dispositivos técnicos. Eu vou citar só o exemplo do WhatsApp, que exigiria, no mínimo, que a pessoa soubesse escrever, e muita gente que não sabe ler e escrever usa a mensagem de voz, que é um dispositivo ainda mais sofisticado e que as operadoras, inclusive, estão liberando da carga da taxa de dados. Né? Por quê? Porque viram que sem isso as pessoas simplesmente iam abandonar o pacote. Não é? Então, eu acho que assim, o uso, e o uso cada vez mais está totalmente atravessado no nosso cotidiano. Tá Big certo. Data não é só uma coisa que as empresas usam pegando as nossas informações. Big Data é o que resulta também da nossa vida. Então, voltando à discussão sobre shows e etc., você imagina que para assistir um show, uma live, né, de show, eu preciso de um pacote razoável
né, de fluxo de dados. Não precisa só ter celular, como foi dito pelo exemplo da pesquisa, né, do IFIC. 98% dos estudantes tinham celular. Esse não é o problema. Nós sabemos que existe. Mas o que nós não temos é o pacote suficiente. O que nós não temos é o acesso. O que nós não temos, inclusive, são as bandas largas sem privilégio. Eu acho que muito do que a gente está falando aqui, o Comitê Gestor da Internet no Brasil está enfrentando já há alguns anos. Como fazer, não é que não haja privilégio comunicacional, de tal forma que a gente possa ter acesso, então, aos padrões de cultura, sendo num pacote de banda mais larga ou outra, mas que a gente possa ter todo mundo acesso. Porque senão, eu repito, é como se um certo segmento fizesse tudo isso amplificado. Escancara a desigualdade de um lado, do outro lado amplifica. As pessoas começam a consumir, a confiar mais no comércio da internet, as pessoas passam a gastar mais tempo na internet, as televisões hoje, os televisores, têm internet, acesso ao Wi-Fi ou cabo direto. Então você vê que as pessoas já estão atravessadas por esse mundo. Eu acho que não há uma mudança radical pós-pandemia. O que eu acho é que algumas coisas ficam mais evidentes, inclusive a desigualdade, quem vai ter acesso e quem não vai ter. A gente vai continuar com esse papo aqui no programa Santa Inovação aqui pela TVL ainda, com o professor Luiz, com o professor Teófilos. Hoje falando aí sobre se as pessoas, né, se os seres humanos estão mais digitais nessa era pandemia e se vai permanecer nessa questão pós-pandemia também. Mas esse assunto a gente termina no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL. Hoje a gente está debatendo aí com o professor Teófilos da UFSC e também o Luiz Henrique, professor lá do IFSC, a questão do meio digital nesse período de pandemia, coronavírus, né, da Covid-19. Professor Luiz, eu gostaria de saber de você aí a questão dos meios digitais no meio profissional, né? Novas profissões estão surgindo, né? Profissionais que estão se adaptando. A gente teve aí praticamente só até abril, de acordo com dados divulgados aí pela FEComércio, pelo Sebrae, cerca de 500 mil demissões em Santa Catarina, né? Como é que funciona essa questão de readaptação no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, professor? O meio digital, eu acredito que já vinha trazendo um pouco desse tipo de transformação, né, de que algumas profissões que a gente conhece hoje vão se transformar significativamente, né? Se a gente acompanhar demissões ou esse movimento que aconteceu, que é muito ruim de se ver, na verdade ele acaba tendo mais um fato, mais relação com a própria pandemia em si do que a transformação digital, eu diria, né? Não necessariamente a transformação digital que trouxe esse número grande de demissões. Não. Mas, ao mesmo tempo, aproveitando a tua pergunta, é uma provocação interessante, né? A gente pensar dentro da nossa profissão, dentro das profissões que a gente conhece, como que o digital se integra à nossa vida. O professor Teófilos falou no bloco anterior algo muito legal, que foi que a internet não é algo à parte, né? Eu não estou sentado no computador e agora estou navegando na internet. Não, a gente é a internet já está em nós e nós estamos na internet, é uma coisa acoplada a gente, né? Então, isso tem que ser pensado. Se o meu trabalho eu faço e acabo não utilizando muito o potencial dessa rede, o que eu posso explorar desse potencial para conseguir aproveitar essa transformação que é inevitável, né? Então, é uma questão que a gente pode se fazer, eu acho, em relação às profissões, né? E Florianópolis, querendo ou não, até Santa Catarina acaba sendo reconhecido como um polo tecnológico, né? Eu acho que aqui já existe um pouco desse olhar para a vocação tecnológica, querendo ou não, mas a gente também percebe, por exemplo, que não é só a tecnologia que está salvando pessoas, por exemplo, tecnologia digital, que eu digo, né, em tempos de pandemia. A gente precisa muito conversar com outras pessoas, e aí, claro, os dispositivos auxiliam a gente a se comunicar com outras pessoas, mas também tem essa questão humana, né, de a gente conseguir contar com outras pessoas. Às vezes é o trato que um enfermeiro, um carinho que ele tem com alguém que está internado, situações ali que a gente precisa sempre lembrar também, né. Eu quero aproveitar então, né, essa sua deixa, professor, para perguntar até para o professor Teófilos a questão da relação entre homem e homem, entre homem e comunidade, né, aproveitando aí a sua experiência em antropologia,
tudo isso também a gente está vendo uma mudança acontecendo aí, né? Em relação hoje, utiliza máscara, né? Não pode mais encostar, não pode mais cumprimentar, as pessoas estão mudando a forma de se relacionar e isso acaba ficando também, né, professor? Eu vou dizer de um outro jeito, pegar essa sua questão que eu acho interessante, e dizer o seguinte: quando nós começamos a estudar a internet em antropologia, aqui na UFSC, em 95, as pessoas diziam não é possível fazer internet, não é possível fazer, pesquisa na internet, porque não são pessoas que estão ali, são avatares. Eu digo, olha, é um momento muito importante para a gente entender que a comunicação, ela, mesmo a face, ela é mediada. Ela é mediada pelo nosso rosto, pela nossa maneira de se vestir, pelo nosso linguajar. Há muitas mediações. E Tom eu de queria voz, insistir na enfim. ideia... Como? Tom de voz, tudo dentro de uma Tom de conversa. voz, tudo, claro. São mediações. Né? A gente, então, não conversa só através das palavras. Nós conversamos através da nossa expressão corporal, através da nossa expressão facial, nossa maneira de vestir, entonação e etc. Por que eu estou falando isso? Porque, mesmo na relação face a face, há muitas mediações que são invisibilizadas. O que eu quero dizer é que a internet se tornou de tal forma disseminada que ela passou a ficar invisível também. Mas toda a comunicação é mediada. O que quer dizer isso? Se você tem uma boa câmera, se você tem muita memória, se você tem banda larga, você se comunica de uma certa forma, senão você se comunica de outra. Eu acho que tem aqui alguma coisa que fala muito sobre uma diferença fundamental, que eu acho que não vem com a pandemia, concordo com o professor Luiz Henrique Lindner, não vem com a pandemia, já estava em curso, mas agora ela vai também ser escancarada, que é o fato de que nós estamos vivendo uma época ciborgue. Nós somos, em parte, ciborgue. Eu não consigo viajar sem levar o carregador do celular. Eu não, aliás, não consigo viajar mais agora, nesse período. Mas se eu conseguisse viajar como antes, eu levaria o carregador. Se eu estou com o celular, eu olho para ele, para ver como é que está a bateria. Eu não existo sem ele, é isso que eu quero dizer. A gente isso olha significa... antes para o celular do que para a esposa ao acordar, né? Pode ser mesmo. Ou o contrário até. Ou o contrário, pode ser também. Mas a gente não deixa de olhar o celular. Verdade. A esposa talvez a gente não olhe, pegando aí a sua brincadeira, mas o celular a gente vai olhar. Então o que eu digo é assim, nós somos híbridos, entende? Nós somos seres ciborgues, nós somos seres que dependemos da tecnologia, não só para essa comunicação aqui, mas nós dependemos de tudo, da medicação, da lente do óculos que nós estamos usando. Nós dependemos de mediações técnicas. O que eu acho que é o momento, a época, e a pandemia está nos ajudando a ver, é o lugar que os dispositivos técnicos têm na nossa vida. Eles estavam invisibilizados porque eles eram absolutamente naturais. Quem é que vai falar hoje da luz elétrica? Todo mundo vai falar, obviamente, da internet, da banda larga. Mas a luz elétrica é essencial e ficou invisibilizada. A internet das coisas, vai mostrar como nós estamos invisibilizando também esse elemento. Eu diria assim, lá nos anos 70, né, quando eu entrei na universidade, século passado, nós estudávamos a sombra do robô em antropologia. Como o robô ia modificar os comportamentos sociais, o modo de produção. Hoje, o que nós discutimos? Já não é mais isso, porque nós somos robôs, ou parte de. Entende? O robô, na verdade, ele é apenas uma extensão também de nós. Ele é um dispositivo que faz coisas. E nós somos dispositivos que também fazemos coisas. E a maior parte das coisas que nós fazemos hoje, é isso que eu chamo de ciborgue, são coisas que as coisas nos fazem fazer. Então, o fato de você ter um celular faz com que você queira olhar para ele e saber se chegou a mensagem. Verdade. Embora você saiba que quando chega uma mensagem, você ouve um sinal. Mas você olha para ele antes de. E se ele soa, você tem alguma coisa para fazer. Então, dá a impressão que é um hibridismo maior, e eu acho que a pandemia vai nos ajudar a ver mais isso. Mas Bacana, eu professor. também concordo, o cenário não é total transformação. Ele é um cenário que mostra coisas que estavam absolutamente já instaladas. Tá certo. Professor Luiz, para encerrar então, que a gente já está indo para o final do programa Centro de Inovação, esse tema aí dá para ficar 2 horas conversando, com certeza, tranquilamente. Dá, né? Com certeza.
Mas o professor Rifiotis falou no bloco anterior da questão do Big Data, das informações, né, que estão potencializadas agora aí, né, na máxima potência durante esse período, né? E que traz a questão da segurança também, né, dessas informações, da utilização desses dados. Precisa realmente, né, cuidar com essa questão e ter algumas regulações aí a partir desse momento, né? Isso, eu vou aproveitar para responder a tua pergunta, mas eu vou partir lá do hibridismo que o professor Teófilo estava falando, tá? Uhum. Temos 1 minuto e meio, tá, professor? Ok, tranquilo. Por exemplo, nas capacitações ou nos cursos que nós oferecemos ali com um grupo de professores de tecnologias educacionais, a gente percebeu uma coisa nessa relação do hibridismo com a educação, por exemplo, né? A gente tem um processo de incorporação desses meios digitais, desses dispositivos na nossa vida. Então, eu tenho um celular aqui, ele faz parte de mim, ele é um terceiro que não sou nem eu nem o celular, é um terceiro. Agora, a forma com que eu me relaciono com ele, ela passa por um processo. Então, se a gente lembrava de quando começaram a surgir os scanners, a gente escaneava a foto e a foto virava digital. Isso se chamava digitalizar, por exemplo, né? A gente digitalizava a foto. Ao primeiro momento que as pessoas têm um contato, principalmente na educação, as pessoas têm um contato com esses dispositivos, elas tentam manter as mesmas práticas utilizando esses dispositivos, né? Então, eu vou tentar manter, eu faço a foto analógica, mas eu escaneio ela para enviar por e-mail para alguém. Seria mais ou menos essa ideia. Que não faz sentido quando você tem uma câmera digital, né? Então, só para ilustrar, assim. Certo. Um outro momento é quando eu consigo perceber que esse dispositivo que passou a ser acoplado a mim, ou esses diversos dispositivos, eles têm uma série de possibilidades. Então, eu começo a rever o que eu posso fazer a partir daquilo. Então, eu vejo todo o potencial daquele dispositivo, não só tento replicar a minha prática. E aí, quando a gente vai formar, discutir, fazer as pessoas pensarem sobre isso, em como eu estou utilizando um dispositivo digital, Desculpa, quando a gente vai falar sobre isso, sobre como as pessoas usam o dispositivo digital, não tem como a gente não falar sobre segurança da informação nesse meio. Tanto na forma como as pessoas lidam com a informação, produzem informação nesse meio, como no que elas estão compartilhando sem elas mesmas saberem, né? A gente fala sobre o Big Data e esses dados que são recolhidos do nosso comportamento virtual, enfim, de como eles ajudam a desenvolver novos produtos, mas também eles têm uma série de informações que a gente não tem acesso, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e toda a relação com esses dispositivos na transformação digital precisa ser sempre pensado, essas etapas, né? O que eu posso fazer com esse dispositivo, mas também meu olhar crítico, né? O que eu estou fazendo, qual é a segurança disso, essa informação que eu recebi é verdadeira ou não, e todo esse arcabouço que tem sobre essa informação, né? Que passa a ser, que a gente está falando até de uma infodemia agora, que tem tanta informação que a gente tem que aprender a lidar com isso também. Então, passa por esse caminho, eu diria, para tentar resumir. Ok. Gostaria de agradecer, então, a presença aqui, presença de forma digital, né, do professor Teófilo Rifiotis, que é professor de Antropologia Social da UFSC, e também Luiz Henrique Lindner, professor de Tecnologias Educacionais lá do IFSC. Hoje a gente falou aqui no Santa Inovação, então, sobre essa nova tendência digital em tempos de coronavírus, de pandemia. E a gente aguarda vocês no próximo programa Santa Inovação, aqui na TV Al. Até lá!